Olá pessoal, neste vídeo eu quero falar sobre o poder do ambiente. O quanto é importante ter um ambiente saudável, convivermos num ambiente saudável. Eu quero falar sobre isso. Jesus, ele sabia e ele entendia esse princípio. O princípio do ambiente, de ter pessoas saudáveis para o seu espírito, para o seu emocional e para o seu físico. A gente sabe que as emoções, elas afetam o nosso físico. Existe um versículo bíblico que diz que a mágoa é a podridão dos ossos. E muitas vezes, tendo as pessoas erradas perto de nós, isso pode acarretar feridas, mágoas. Por isso que o ambiente ele é muito importante. Saber escolher, saber, atrair as pessoas certas, as pessoas corretas para perto de nós. Jesus, ele entendia esse princípio. Jesus, ele amava todo mundo, ele ajudava todo mundo, mas ele convivia intimamente com os 12 apóstolos, né? Era 12 apóstolos que estavam na mesa, no almoço, no jantar, na pesca, né? Quando eles nadavam no mar ali da Galileia, eram os 12. E olha que entre os 12, somente 3 era mais íntimo de Jesus, estava mais alinhado à visão de Jesus, que era João, Pedro e Tiago. Nós podemos perceber isso na ressurreição de Lázaro, nós podemos perceber isso também no Getsêmani, onde aparecem os 3 apóstolos, João, Pedro e Tiago. E eu quero usar justamente essa passagem da ressurreição da Talita Cumi, o pai ao Jairo, onde Jesus ele faz essa ressurreição, mas primeiramente ele se preocupa com o ambiente estar saudável, livre para que Deus possa atuar. Antes de eu falar desse versículo, eu quero eu quero pedir para que Deus ele abençoe a sua vida, que Deus ele atraia pessoas boas para o seu espírito, para as suas emoções, para a sua alma, que o Senhor Deus possa atrair, aproximar pessoas que vão ser saúde para a sua vida e para a sua casa, porque isso é fundamental e isso vai depender para o sucesso da sua vida, né? Aqui no livro de Marcos, capítulo 5, no versículo 39 a 42, diz assim: E tendo entrado, disse-lhes Jesus: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina está morta. A menina não está morta, mas dorme, e riam-se dele. A gente percebe aqui que quando Jesus ele entra, as pessoas tinham conhecimento da fama de Jesus, sabia que ele fazia milagres, sabia que ele tinha poder. Mas aquelas pessoas que estavam ali no velório, que estavam ali na casa da menina, e a menina já como se encontrava morta, eles começaram a rir de Jesus, né? Então, uma das coisas que nós devemos nos preocupar aqui é não deixar que pessoas estejam perto de nós, justamente pessoas críticas, pessoas que ficam fazendo gracinha, pessoas que desrespeitam, pessoas que ficam te criticando. Por quê? Porque essas pessoas, elas tiram a sua energia, elas atrapalham, né? Elas atrapalham o agir de Deus, o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus sobre a sua vida. E Jesus, ele manda essas pessoas saírem. Automaticamente, quando eles riem de Jesus, quando eles criticam Jesus, quando eles debocham de Jesus, Jesus dá uma ordem e pede para que eles saiam. Ou seja, tem pessoas que se estiver perto de você, e geralmente pessoas que atrapalham, pessoas críticas,
pessoas que ficam fazendo gracinha, que ficam debochando, essas pessoas, elas podem impedir a bênção de Deus e que o milagre venha a acontecer na sua vida. Nós percebemos aqui uma coisa, que Jesus, ele não era carente de amizades, né? Ele não era carente de amigos. Jesus estava ali cercado de várias pessoas, mas ele queria somente os 3 apóstolos, João, Pedro e Tiago, e o pai e a mãe da menina. Então a gente percebe, né, justamente nessa mensagem, que é melhor você ter qualidade, é melhor você ter poucas pessoas, 3, 5 pessoas, que estão alinhadas à sua visão, que estão alinhadas à sua visão. E eu quero dizer uma coisa, né, como maturidade própria, que conforme a sua visão ela vai amadurecendo e vai crescendo, automaticamente essas pessoas vão se afastando e Deus ele vai aproximando outras pessoas da sua vida. Por quê? Porque quando não tem pessoas que estão direcionadas na mesma visão, o próprio Deus ele vai afastando, porque, né, passa-se um ciclo e uma etapa da sua vida e começa outra nova. Então isso acontece no campo espiritual. O Deus, ele afasta algumas pessoas e ele aproxima outras pessoas. Então não precisa ser, né, para que o milagre venha acontecer, para que você prospere, para que você seja salvo, para que Deus abençoe, para que Deus realize as promessas dele na sua vida, não precisa ter muitas pessoas. Jesus prova isso. Ele fez um grande milagre de ressuscitar uma menina, né? A Talita, né? Filha de Jairo, e com poucas pessoas. Jesus, ele pode fazer milagres, seja com muito, com poucas, independentemente, né? Independentemente da quantidade de pessoas. O importante é a sua visão, é o seu crescimento emocional, o seu crescimento psicológico e o seu crescimento espiritual. Eu, particularmente, eu percebo que a partir do momento que Deus ele foi afastando certas pessoas da minha vida, a minha vida foi prosperando, né? Deus foi me abençoando, Deus foi me dando vitórias, e isso não é somente eu que estou falando, mas eu já percebi que várias pessoas de vários vídeos disseram isso também, né? Que às vezes é melhor poucas pessoas do que muitas pessoas, porque muitas pessoas, muitas vezes, vai te interter, vai tirar o seu foco, vai tirar a sua meta. Nós podemos usar como alegoria, como sentido, a águia, né? A águia é um animal solitário, é um animal que anda mais sozinho, mas é um animal de grande visão. Ou seja, né, ela voa em lugares altos e ela tem uma grande visão, que simboliza a visão humana, né? A Bíblia ela usa várias vezes a simbologia de uma águia, né, para aderir a nós, seres humanos. Ou seja, né, a águia é um animal mais solitário, mas é um animal de grande visão. E assim somos nós também, né? Que Deus nos dê visão, estratégia, que Deus nos dê projeto para que a gente possa vencer, para que a gente possa prosperar. Então, né, o sucesso, a prosperidade não está na quantidade de pessoas, às vezes pelo contrário, às vezes com menos pessoas você consegue atingir um bem comum, um alvo muito maior se você tivesse cercado de pessoas tirando a sua atenção, tirando a sua paz, tirando, né, o seu sossego, o seu domínio. E é isso que essas pessoas estavam fazendo, né? A menina não está morta, mas dorme, e riam-se de Jesus. Ou seja, se eles riram de Jesus, imagina se não rirem, né? Se essas pessoas não vão rir da gente. Então a gente esteja preparado, né? A gente não fique buscando apoio nas pessoas, não ficam esperando que as pessoas venham acreditar em seus sonhos, em seus projetos, em seus planos, porque isso é você e Deus, é a sua intimidade com Deus. Jesus não esperava a aprovação daquelas pessoas que estavam na casa de Talita. Ele era intimidade com Deus. E o que vai honrar você são as pessoas certas no seu caminho, pessoas de qualidade.
e a sua visão e a sua intimidade com Deus. É isso que mostra aqui nessa mensagem. Olha o que diz aqui, continuando. Porém ele, tendo-os feito sair a todos, Jesus mandou sair. Ou seja, enquanto aquelas pessoas não saíram ali, né, de perto de Jesus, da presença de Jesus, a ressurreição ela não ocorreu. Ou seja, tem pessoas que elas impedem o seu milagre, elas impedem a sua bênção, elas tiram você do propósito. Né? Olha o que diz aqui, ó, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com eles estavam e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou, ou seja, o milagre aconteceu. Por quê? Porque, né, havia ali os pais. E nada melhor do que os pais que têm um grande, né, têm um maior sentimento pelos seus filhos, e os apóstolos que eram mais íntimos, vamos dizer, mais amigos do Senhor Jesus. Ou seja, né, você precisa de pessoas que estejam alinhadas à sua visão, você precisa de pessoas que estão compatíveis ao seu grau de maturidade, ao seu grau de espiritualidade. Isso é importante. Isso não é preconceito. Amar todos. Jesus, ele amava todo mundo. Jesus, ele ajudava praticamente todo mundo, mas ele, né, andava com poucas pessoas, né? Com os 12 apóstolos. Olha o que diz aqui, ó. A intimidade dele era com poucas pessoas, né? O levantar, o jantar, a intimidade de Jesus era com os apóstolos. Diz aqui, né, aqui no livro de Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus está convidando Abraão a sair da sua casa, sair da sua parentela. Por quê? Porque Deus, ele quer dar uma nova visão para Abraão. É necessário que ele saia da casa, é necessário que ele se afaste ali, né, dos seus parentes, porque Deus tem um projeto, Deus tem algo melhor para a vida de Abraão. Então, dependendo dos ambientes que nós estamos, isso pode nos estagnar, isso pode nos amarrar, isso pode nos prender, né? Isso pode fazer a gente tomar a forma daquele lugar. E o ambiente ele é muito importante, porque nós tomamos, né, a forma, né, os gestos, a fala, o pensamento das pessoas que nós convivemos. Por isso que Jesus ele se preocupava muito com a questão do ambiente, né? A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Jesus ele não fez muitos milagres em Nazaré, né, por causa da incredulidade das pessoas, porque ali ele morou. As pessoas conheciam Jesus, né, acredito que via ali, né, o jeito de Jesus e não criam em Jesus. E Jesus não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade. Ou seja, as pessoas não colocavam muita credibilidade em Jesus. Por isso Jesus ali, ele não fez muitos milagres, porque ele morou na cidade de Nazaré, né? Então a gente pode perceber isso aí. É muito importante que as pessoas que estejam em você, né, pelo menos elas te admirem, pelo menos elas tenham uma referência. É muito importante que você, né, não deixe pessoas que não acreditam, que critica constantemente, né, que coloca defeito em você, que fala mal de você, né? Isso são pessoas que atrapalham, né, o agir de Deus, o propósito de Deus. Inclusive, Deus tinha uma promessa para Abraão, e Abraão, em vez dele, né, obedecer totalmente aquilo que Deus tinha falado, sair da parentela, né, Abraão levou o sobrinho, levou Ló, e Ló, né, atrapalhou muito a caminhada, né, a caminhada de fé de Abraão. Nós podemos ver aqui, olha aqui, né, disse, pois, Abraão a Ló, ora, né, não haja contenda, aparta-te de mim. Ou seja, isso está em Gênesis capítulo 13, versículo 8 a versículo 9. Ou seja, chegou um momento ali, né, e a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, que estava
tendo até contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Ló tem que sair de perto, né, de Abraão. E já era uma ordem lá atrás para que Abraão não levasse ninguém dos seus parentes. E Abraão levou Ló. E Ló acabou sendo, como se diz, uma trava no caminho de Abraão, trazendo, né, algumas coisas nocivas na vida de Abraão. E, né, prejudicando Abraão várias vezes. Para nós que estudamos, que temos um conhecimento da palavra, várias vezes Ló acabou, né, atrapalhando, né, o agir de Deus ali, o propósito de Deus, porque até Abraão teve que ir atrás de Ló, capturar, né, Ló novamente, porque Ló foi sequestrado por pessoas, né, por tribos daquele tempo. E olha para você ver aqui, né? E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, porque toda esta terra que vês, né, te hei de dar. Ou seja, Deus falou com Abraão, né, e a Bíblia destaca, depois que Ló se apartou de Abraão. Ou seja, tem pessoas que não é para ficar na sua vida. Abraão, ele trouxe Ló por misericórdia, por dó, mas tem pessoas que elas não podem estar, né, na sua vida, porque elas vão atrapalhar o propósito de Deus. Perceba que até confusão, até discórdia estava trazendo entre Ló e Abraão. Por quê? Porque o projeto de Deus na vida de Abraão era diferente, né, do projeto de Deus na vida de Ló. Então nós temos que entender isso, né? Vamos, né, pedir para Deus colocar as pessoas certas, colocar pessoas que estejam alinhadas ao nosso pensamento, ao nosso jeito de pensar, e que a gente possa crescer, né, espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, que a gente possa evoluir cada dia e que Deus possa atrair pessoas para que seja bênção, para que seja prosperidade, para que evolua junto com a gente, né? Outra coisa, né? Eu disse para vocês, nós tomamos a forma das pessoas que estão ao nosso lado, né? E dependendo de pessoas que colocarmos no nosso lado, pode prender, né, o nosso crescimento. E nós não queremos isso. Então se preocupe muito com as pessoas que você coloca, né, perto de você, né? Veja isso com sinceridade, porque o ambiente, ele pode te alavancar, ele pode te avançar, ou ele pode te retroceder. Então tudo depende, né? E você cria, né, a forma do ambiente, você começa a agir como um ambiente, a ver como um ambiente, e isso aí te estagna e pode te prender e te travar na sua vida. Olha o que diz aqui em Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Ou seja, né, nós podemos escolher andar com sábios para que a gente se torne mais sábio, ou andar com tolos e, né, traremos dor sobre nós. Então saiba quem você coloca perto de você, né? Tenha preocupação com quem você coloca perto de você, porque tem pessoas que estão feridas, frustradas, decepcionadas, depressivas, né? Tem carregado traumas porque, né, aproximou pessoas nocivas para perto dela. E isso acarretou muitas feridas em seu emocional. Então a gente tem que preocupar muito com quem a gente deixa entrar na nossa casa, com quem a gente convive, com quem a gente anda, porque essas coisas, elas têm um poder muito forte sobre a nossa vida, né? Pessoas podem atrapalhar o propósito de Deus na nossa vida, né? Mas nós percebemos que enquanto Ló não saiu de perto de Abraão, Deus não fez aquilo que ele tinha determinado, aquilo que ele tinha prometido na vida de Abraão, não é isso? Então a gente tem que, né? Olha para você ver, né? Levanta-te agora os teus olhos, porque toda esta terra que vês te hei te dar. E isso aconteceu depois que Ló saiu. Ou seja, tem pessoas que impedem o seu crescimento espiritual, o seu crescimento emocional e o seu crescimento financeiro. Então, né? Vigia
com as pessoas que você tem colocado perto de você. Seja sábio, ande com pessoas, né, sábias, pessoas que você vai aprender, pessoas que você vai adquirir cultura, conhecimento, sabedoria, para que também você possa ajudar as pessoas que estão precisando chegar nesse nível que você está, né? Para que as pessoas cheguem nesse nível, elas precisam de mentores, elas precisam elas precisam de ensinamento, elas precisam de ministros, elas precisam de pessoas para ajudá-las. Então Deus conta com você, que você possa evoluir, que você possa crescer, né? É o que eu desejo. Hoje eu falei sobre o poder do ambiente e que você venha se preocupar com esse ambiente e que Deus possa, né, estar com você e que as pessoas certas possam estar na sua vida. É o que eu estou pedindo ao Senhor, para que Deus coloque as pessoas certas, as pessoas corretas, as pessoas que vai, né, te trazer felicidade, paz no seu interior, né? Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreva no canal, né? Curta em nome de Jesus, leve esse vídeo para várias pessoas, porque eu tenho levado sabedoria, conhecimento, porque a minha intenção é ajudar o próximo. No mais, um forte abraço e que Deus te abençoe.